Olá pessoal, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao curso, o CCNA RS, Introdução às Redes. Eu sou o professor Álvaro Barros e hoje a gente vai estar dando uma visualizada rápida aí sobre o capítulo 7 do curso, que é o capítulo que trata sobre a camada de transporte. A gente vai estar verificando aí ao longo desse resumo hoje os protocolos que atuam na camada de transporte, o TCP, o UDP, e depois um breve resumo. Inicialmente vamos dar uma olhada aqui na pilha do protocolo do modelo TCP/IP e verificar que o propósito da camada de transporte ele vai fazer uma comunicação entre os aplicativos. Então ele vai permitir que aplicativos em dispositivos se comuniquem. A gente já viu anteriormente, aqui tem a pilha do modelo TCP/IP, camada lá de cima é a camada aplicativo, camada de transporte, camada de internet, camada de acesso à rede. Qual a finalidade dessas camadas? Cada uma dessas camadas ela tem uma determinada função. Camada de aplicativo são os protocolos de aplicativo, digamos que é onde o usuário vai estar atuando, é onde o usuário vai interagir com a máquina. É aqui na camada de aplicativo. Então aqui nós vamos ter protocolos Então aqui nós vamos ter protocolos como HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP, DNS. Então são os protocolos que atuam aqui, que são as aplicações que nós usuários vamos estar utilizando diretamente. Num processo de transmissão, ele vai iniciar na camada de aplicativo e vai descendo para a camada de baixo, para a camada de baixo, para a camada de baixo, até chegar no meio de transmissão. E aí vai acontecendo o que a gente chama de encapsulamento. Então os dados eles serão encapsulados a partir lá da camada de aplicação e cada uma das camadas vai atribuindo, vai inserindo as suas próprias informações e a sua finalidade, né? E aí gera o seu próprio cabeçalho e gera um novo encapsulamento. E aí vai gerando sempre uma PDU. Então, a gente já viu até aqui. Então só para dar uma relembrada, quando chega no host de destino, vai acontecer o desencapsulamento. Então, aquele dado, aquele sinal é recebido pelo dispositivo físico da rede, joga para a camada de internet, faz o desencapsulamento, verifica aqui endereçamento IP, rotas, tudo isso, joga para a camada de transporte, mais um desencapsulamento, aí verifica as informações da camada de transporte e joga para o aplicativo que vai estar respondendo. Então hoje a gente vai também ter uma visualização um pouquinho mais detalhada de como isso tudo vai acontecendo. Então só lembrando, a camada de transporte ela vai mover os dados entre os aplicativos na rede. Então ela vai ser fundamental tanto para os protocolos de transmissão de dados, UDP ou TCP, que atuam nessa camada, quanto para a parte de endereçamento das portas. E são essas portas que vão fazer referências aos aplicativos que nós estivermos utilizando. Propósito: responsável para estabelecer uma sessão de comunicação temporária entre os dois aplicativos. Então, para isso, utiliza dois protocolos, que é o TCP e o UDP. Responsabilidades principais desses protocolos: rastrear a comunicação individual entre os aplicativos dos hosts origem e destino, segmentação dos dados para capacidade de gerenciamento e remontagem dos dados divididos. O que acontece? O dado, quando estiver no processo de encapsulamento, lá ele vai ser segmentado, ele vai ser dividido em vários pedaços para que esses pedaços possam ser enviados pelo meio de transmissão, pelo meio fio de transmissão, e com isso eu posso permitir com que mais de um host emissor utilize aquele meio de transmissão. Então, por quê? Porque é uma multiplexação dos segmentos para poder atuar em cima do meio de transmissão. E identifica o aplicativo apropriado. Então, a camada de transporte também faz isso daqui, ó. Ela vai identificar o aplicativo apropriado. Como que faz essa identificação? Através do endereçamento das portas. Então, cada aplicativo possui a sua devida porta e são essas portas que farão a referência ao aplicativo que estará recebendo uma requisição de acesso, por exemplo. Então, a multiplexação de conversação. Segmentar os dados. Essa segmentação ela habilita muitas comunicações diferentes. Então, aquilo que eu falei, vai haver uma multiplexação do meio de transmissão. Ou seja, o meio de transmissão ele poderá ser utilizado por mais de um host emissor.
mais dados vão poder estar trafegando ali com aplicações diferentes, sendo de aplicativos diferentes e protocolos de aplicações diferentes, porém, cada um vai ter o seu devido identificador para saber de qual segmento ele pertence. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que a gente tem aqui uma segmentação que permite a multiplexação. Então, eu tenho várias aplicações usando a rede ao mesmo tempo. Então, digamos que tudo que é roxo é um determinado aplicativo que está rodando. Então, como ele está dividido, ó, ele não ocupa única e exclusivamente o meio de transmissão. Ele divide o meio de transmissão com vários outros aplicativos. Então, cada uma dessas cores aqui pode representar um determinado aplicativo. A mesma cor significa a mesma aplicação transmitindo naquele momento, porém, como há uma multiplexação do meio, né, eles são segmentados e esses segmentos de diferentes aplicações conseguem utilizar o mesmo meio de transmissão para poder fazer essa transmissão entre uma origem e um destino. Então ele fornece meios para enviar e receber dados ao executar as aplicações diferentes, essa segmentação que permite a utilização com multiplexação do meio. E há um cabeçalho adicionado em cada um dos segmentos. Então cada um desses pedaços aqui, por exemplo do roxo, que é tudo de uma única aplicação, cada um desses segmentos recebe um cabeçalho com as devidas informações para poder fazer uma identificação. Então, alguns serviços da camada de transporte vão estar fazendo isso. Então, acontece uma verificação de erros que pode ser executada nos dados no segmento para verificar se o segmento sofreu alguma alteração. Então, o próprio segmento pode ser verificado para saber se naquele segmento houve um problema na transmissão. Então, a segmentação também ela facilita o transporte de dados das camadas de rede mais baixas. Confiabilidade da camada de transporte. Temos diferentes aplicativos e cada aplicativo pode ser necessário ou não a questão da confiabilidade. Por isso, existem dois protocolos da camada de transporte. O protocolo TCP e o protocolo UDP. O protocolo TCP/IP, o protocolo TCP, ele fornece uma entrega confiável, assegura que os dados chegaram no destino. Usa entrega confirmada, então ele manda um dado e exige uma confirmação para poder saber se houve uma garantia da entrega. Em compensação, ele gera mais sobrecarga na rede. Por quê? Porque como ele tem que ter essa confirmação, o tamanho do seu cabeçalho é maior, ele precisa receber uma resposta, então há uma sobrecarga maior no tráfego em cima da rede. Já o protocolo UDP não faz isso, apenas funções básicas de entrega, não tem confiabilidade, não garante a entrega, não espera a confirmação da entrega. O UDP ele é mais leve e com isso ele tem menos sobrecarga na rede. TCP ou UDP, um dilema de acordo com a confiabilidade e a carga que coloca na rede. Um não é confiável, o outro é confiável. Um gera mais sobrecarga, o outro gera menos sobrecarga. Aí a questão é da aplicação. Então, quem desenvolve a aplicação que vai escolher o protocolo de transporte com base nos requisitos da própria aplicação que está sendo desenvolvida. Então, o pessoal que trabalha com desenvolvimento está desenvolvendo uma aplicação lá. Essa aplicação precisa garantir a entrega do dado? Precisa autenticar aquela entrega? Precisa verificar se houve algum erro para ter uma necessidade de retransmissão? Então tem que usar TCP. Ah, não precisa de nada disso, eu só quero mandar e não quero nem saber se chegou, não precisa me confirmar nada, não precisa verificar erro. Então, quando você desenvolve a aplicação, você usa o protocolo UDP. Por isso é o legal da questão das camadas, né? Você está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação lá na camada de aplicação. A parte de implementação do transporte já está pronta. Você só vai utilizar as funções lá dentro da parte do desenvolvimento para chamar aquela, digamos assim, a função propriamente dita que já está pronta para acessar o protocolo da camada de transporte. Representação do TCP, RFC 793, é uma regulamentação que diz sobre o TCP, sobre o protocolo TCP, orientado à conexão, entrega confiável, reconstrução de dados ordenados. O segmento, no momento em que está sendo preparado lá e o dado está sendo segmentado para poder ser enviado pelo meio de transmissão, cada um desses segmentos ele recebe uma numeração e a sequência, para que quando chegue lá no destino,
esses dados possam ser remontados de acordo com a numeração e a sequência, para poder entregar para a aplicação corretamente, já tudo certinho, seguindo a própria sequência de envio. Então isso acontece no protocolo TCP. Então no TCP acontece a questão da numeração e sequência dos segmentos, para que eles possam ser remontados de maneira ordenada e correta lá no destino. Controle de fluxo, ou seja, regula a quantidade de dados transmitida. E é um protocolo stateful, ou seja, ele consegue rastrear a sessão. Aqui a gente tem um exemplo de um cabeçalho utilizando o segmento TCP. E aí a gente consegue ver aqui, ó, porta de origem, porta de destino. Aqui faz referência ao tipo da aplicação, número de sequência e número de confirmação. Então aqui é a característica para poder fazer aquela questão da ordenação e reconstrução ordenada lá no destino, na hora que os segmentos forem chegando. Já o protocolo DP, RFC 768, sem conexão, ele não precisa estabelecer uma conexão antes de fazer a transmissão. A entrega é não confiável, mandei, beleza, não quero saber se chegou, se não chegou. Não há reconstrução de dados ordenados, ele não tem aquela questão da numeração e ordem de sequência para remontar no destino de acordo com a ordenação que veio lá na sequência certinha para entregar para a aplicação, não. Vai chegando o segmento, ele já vai entregando. Não tem controle de fluxo, não tem estado. Então, alguns aplicativos que usam o DP, DNS, geralmente vídeo, streaming de vídeo, voz sobre IP. Por quê? Porque gera uma carga muito grande já de dados sobre a rede, aí prefere-se usar o UDP, que ele gera menos sobrecarga na rede. Então, aqui, ó, como característica do UDP, nenhuma reconstrução de dados ordenada. Então, os dados são reconstruídos na ordem que forem recebidos. Então, não tem que ordenar de acordo com a numeração e sequência, como acontece no TCP. Não tem estabelecimento de sessão antes da transmissão. Simplesmente pegou segmento, gerou a PDU, joga para a camada de baixo para enviar. Não tem controle de fluxo, então não gerencia se acontece congestionamento. E a entrega não é confiável, então qualquer segmento perdido não será retransmitido. Separando várias comunicações, e aí a gente vai entrar agora a falar um pouco sobre as portas. Uma característica é que toda aplicação que roda sobre a pilha TCP/IP, ela faz uma referência para fazer uma identificação de qual é aquela aplicação através do seu número de porta. Então existem algumas portas que são as portas padrões para determinadas aplicações e tem outras portas que são gerais, assim, não tem especificamente uma referência a uma aplicação específica. O TCP/IP ele possui aproximadamente 65.535 portas que podem estar sendo endereçadas a algumas aplicações. Então, os números dessas portas que são utilizados pelo TCP e pelo UDP para diferenciar os aplicativos, para diferenciar as aplicações. Então, mais uma vez, a aplicação roda lá na camada de aplicação, então ela possui uma determinada porta. Tá? E é o TCP, lá, a camada de transporte através do TCP e UDP que vai diferenciar isso utilizando essas portas. Então, por exemplo, imagina que você está na sua máquina e quer mandar um e-mail. Então, você está em um e-mail, você pode estar mandando lá, que é o seu aplicativo de correio eletrônico. Você pode estar navegando na internet com o seu browser, acessando um site. E você pode estar batendo papo lá na internet. Bom, eu tenho 3 aplicações distintas rodando ao mesmo tempo. Então, todas essas aplicações, no momento da transmissão lá entre a minha máquina, a sua máquina, que é a origem, até o servidor lá de destino, vai ter que gerenciar aplicações diferentes. Correio eletrônico, navegação em páginas HTML e bate-papo. Como que esse dado, quando estiver sendo enviado, vai conseguir ter uma distinção de qual é correio eletrônico, qual é acesso ao site e qual é o bate-papo? A distinção é justamente através da porta, porque cada uma dessas aplicações que a gente está rodando, elas possuem um determinado protocolo. Então, correio eletrônico, por exemplo, protocolo POP3. O HTTP lá da navegação, protocolo HTTP. E um bate-papo na internet, aqui está utilizando um protocolo até meio antigo, né, que é o IM de Messenger, utilizava a porta 531.
Então, cada um desses protocolos tem a sua devida porta para poder fazer uma associação ao aplicativo que está rodando. Então, dados de diferentes aplicativos são direcionados para o aplicativo correto, porque cada aplicativo tem um número único de porta. Então, você está lá. Nós estamos com 3 aplicações abertas. Estou com e-mail, site para acessar e bate-papo. Quando eu estou querendo acessar o e-mail, a minha máquina vai fazer todo o encapsulamento lá. Quando chegar na camada de transporte, vai encapsular. O segmento vai ter como destino, por ser aplicação POP3 de correio eletrônico, vai ter como destino lá no servidor de destino a porta 110, que é a porta do POP3. Quando chegar lá no host de destino, o destino, quando abrir o cabeçalho, vai verificar que a porta de destino é a 110 e aí ele vai entregar para o servidor de e-mail. Quando eu estiver acessando o site, quando está no momento do encapsulamento, aqui na origem, para acessar o site, verificou que é HTTP, qual a porta de destino no servidor HTTP? 80. Então ele vai gerar uma requisição para chegar lá no servidor e querer acessar a porta 80. Quando o servidor verificou lá, na camada de transporte, no processo de desencapsulamento no destino, verificou que a porta destino é a porta 80, ele entrega para a aplicação do HTTP. Mesma coisa a parte de mensagem instantânea. Quando gera na origem, você está acessando, quando a gente quer acessar, ele vai gerar para a aplicação destino porta 531. Quando chega lá no servidor de destino, a camada de transporte, quando faz o desencapsulamento, verifica que a porta de destino é a porta 531 e aí entrega para a camada de aplicação, para sua devida aplicação, que é o mensagem instantânea aqui, que faz a referência, a associação à porta 531. Endereço de porta TCP e UDP, ele é adicionado aqui, dentro do próprio cabeçalho. Então, está chegando o dado, gerou aqui, vindo da camada de rede. Quando chega na camada de transporte, adiciona o cabeçalho das portas. Aqui já está até montando o quadro inteiro para poder acessar, tanto que a gente consegue ver que tem trailer aqui. Então já está lá na camada de acesso à rede. Mas utilizando e verificando, a gente vai ver aqui, ó, porta de destino 21, porta de origem 1305. O que acontece? Porta 21 é uma porta de conexão FTP. Então, imagina que você está na sua casa aí no seu computador, quer acessar um servidor que está na rede para você fazer o download de um arquivo. Bom, o que acontece? Você vai estar utilizando um programa de FTP para fazer esse download desse arquivo. Quando você gerar a aplicação FTP, lá na camada de aplicação, protocolo FTP. Quando ele desce para a camada de transporte, vai acontecer ali a utilização dos protocolos de transporte TCP ou UDP, de acordo com o tipo da aplicação. Nesse caso, o FTP vai ser o TCP. E aí, o que ele vai saber? Para poder identificar qual é a aplicação, tanto para ir acessar o servidor destino, quanto o servidor destino para devolver o resultado, serão utilizadas as portas para justamente fazer a identificação da devida aplicação. Então, num primeiro momento, como porta de origem, aqui para o protocolo FTP, origem, ele joga a porta 1305. Ele pega um número qualquer aqui e coloca como porta de origem. Mas vai ficar referenciado aqui que, como origem, foi FTP. E como destino, ele vai colocar a porta 21. Por quê? Porque a aplicação FTP, ela responde na porta 21. Então, quando o cliente manda para o servidor uma requisição FTP, chega no servidor, o servidor vai abrir aquele dado, vai abrir aquele segmento, quando chega na camada de transporte. Aí ele verifica porta de destino 21, porta de origem 1305. Se a porta de destino é a 21, automaticamente a camada de transporte já sabe que tem que entregar para a aplicação servidor FTP, porque a porta 21 é do servidor FTP. Entregou para servidor FTP. E aí o que acontece? O servidor FTP vai ter que responder agora para aquele cliente de origem. Na resposta, inverte a porta. Por quê? Porque quando eu estou respondendo, ele vai ter que responder para a porta que requisitou.
justamente para entregar para a aplicação correta. Então, na resposta, o servidor devolve a resposta como sendo origem 21 e destino 1305, na resposta. Na ida, endereça a porta de acordo com a aplicação correta, porta 21 para o FTP. Na volta, para devolver, ele endereça para a porta que foi lá atrás, aquela porta de origem. Na aplicação web é a mesma coisa. Então, aplicação web para acessar HTTP. O HTTP, por padrão, a sua porta é a porta 80. Então, no momento que você está acessando um site, como porta de origem, coloca lá uma porta, um número qualquer lá, colocou aqui 1099. Mandou, porém, como porta de destino, 80. Então, origem 1099, destino 80. Quando chegou lá no servidor, o servidor verifica, quando o dado está sendo desencapsulado, chegou na camada de transporte, verifica qual é a porta de destino. 80. Bom, se é a porta 80, ele sabe que ele tem que entregar para a aplicação HTTP, que é a aplicação que roda na porta 80. E aí, novamente, o servidor vai responder agora. Na resposta, inverte. Ele vai mandar como origem, porta 80, e destino, porta 1099. E aí ele sabe para qual aplicação tem que entregar. Tá vendo? É a porta que vai fazer referência à aplicação. Então, quando chega a resposta aqui, as duas respostas podem chegar na origem ao mesmo tempo. Porém, quando os segmentos forem abertos, serão verificadas as portas de destino. E as portas de destino, na resposta, vão estar aqui devidamente identificados com a aplicação de origem. E aí entrega para a aplicação de origem. Mesma coisa no momento de enviar. Também vai entregar para a aplicação destino de acordo com a sua porta que estiver endereçada. Aqui alguns intervalos de porta, numeração de porta padrão. Da porta 0 até a porta 1023 são as portas conhecidas, normalmente já são endereçadas a determinadas aplicações. Da 1024 a 49.151, portas registradas. E 49.152 a 65.535, portas dinâmicas ou privadas. E aí a gente pode trabalhar a aplicação que você for desenvolver. Você pode pegar uma porta que não foi utilizada e passar a utilizá-la. Algumas portas padrões, né? Portas registradas. 1863 MSN, já nem se usa mais. 2000 SCCP, protocolo VoIP da Cisco. 8008, 8080 HTTP alternativo. Algumas portas TCP conhecidas. 21. Então a gente vê que o protocolo de transporte é o protocolo TCP e roda na aplicação FTP, é a porta 21. A aplicação Telnet, porta 23. A aplicação SMTP, que é de e-mail, porta 25. HTTP, que é navegação na web, porta 80. Então são portas específicas TCP, então de acordo com as aplicações que elas rodam. 443, por exemplo, HTTPS, então, que é o HTTP seguro. E algumas portas UDP registradas, temos aqui rádios, por exemplo, para fazer autenticação, e algumas UDPs conhecidas, 69, que é TFTP, 520, protocolo de roteamento dinâmico RIP, portas TCP e UDP comuns, pode rodar até nos dois, 1433 SQL, TCP e UDP comuns conhecidas, 53 DNS, SNMP para gerenciamento de rede, AOL, IRC, 531. Então são algumas portas específicas de acordo com as aplicações. Comando netstat, a gente pode examinar as conexões TCP que estão abertas em execução. Então se você entrar lá no prompt do seu Windows lá, digitar o comando netstat, a gente vai conseguir visualizar quais as conexões estabelecidas. Tipo do protocolo, TCP, porta local, ou seja, nome do computador, a porta local que gerou a requisição, o endereço de destino e a porta ou o aplicativo de destino que tem que estar respondendo e a conexão estabelecida. Então aqui, por exemplo, o QuemPC, ou seja, saiu uma requisição do computador que chama QuemPC, como porta de origem 3158, com destino ao endereço IP 207.138.126.152, para aplicação HTTP. Ou seja, vai chegar
Na máquina cujo IP é esse daqui, vai chegar lá uma requisição para acesso à aplicação HTTP. E aí, na camada de transporte, vai haver um endereçamento ali daquele dado do segmento no momento da encapsulação. Ele vai destinar um pacote com origem porta 3158, destino porta 80, que é a porta do HTTP. Mesma coisa aqui embaixo, ou seja, novamente, para um outro endereço IP, também na porta 80. Aqui de novo, para um endereço IP já conhecido, novamente na porta 80. O que poderia ser isso daqui? Imagina que HTTP, 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 HTTP. Bom, eu tenho 5 requisições de estabelecimento de conexão pela rede, usando o protocolo TCP, todas elas com destino o protocolo HTTP. Então eu posso muito bem aqui nesse momento estar com o Google Chrome aberto, 5 abas abertas, cada uma das abas acessando um determinado site. Então está aqui, cada uma das abas acessando um determinado site. E aí como é que a resposta desse site aqui sabe a aba correta que tem que entregar no momento de devolver o site, na hora de entregar o site para o nosso browser, para mostrar na nossa tela. Por quê? Porque ele vai destinar para a porta 3158. Então, abri a primeira aba. Quero acessar esse endereço de IP aqui com a web dele, o site dele. Então, ele gera uma porta 3158 como origem, destina a porta 80 para esse endereço. Esse cara aqui responde para o meu computador como destino porta 3158. E aí já sabe qual aba tem que abrir. Agora aqui, gerou um 3159 e um 3160. Pode ser que eu tenha 2 novas abas abertas, acessando até o mesmo IP e a porta 80 das duas aplicações. Então vai devolver qual aba. 3159 vai ser uma aba, 3160 vai ser outra aba. Por quê? Porque a porta de origem está sendo endereçada ali. E de acordo com a aplicação que foi gerada lá na origem, no momento de acessar o site. Mesma coisa aqui, atribuiu uma porta 3161, quis acessar o site scmsn.com, a aplicação HTTP, então entregou lá no servidor para a porta 80 respondeu, e quando respondeu, está respondendo para a porta destino agora 3161. Ou seja, lembrando sempre que o processo sai da origem para o destino, a requisição para acessar a rede, e depois o destino também responde, e aí inverte o papel, tá? Então, no início, a origem gera uma requisição para o destino. O destino recebeu, entregou para a aplicação de acordo com a porta, e aí tem que devolver, tem que responder. No momento da resposta, inverte os papéis. O que é o destino passou a ser a origem na resposta, e aí vai responder com o destino aquela porta inicial lá de trás, que antigamente era a origem. Aqui, tudo isso que eu já falei. Porta de origem, porta de destino de solicitação, cliente, servidor, cliente, servidor. Então, esse cliente 1 aqui, ele quer acessar uma aplicação HTTP. Esse cliente 2 quer acessar uma solicitação SMTP, que é e-mail. Então, usando número de portas conhecido como porta de destino no momento de fazer o encapsulamento dos dados para solicitar o acesso ao servidor. Então, o cliente 1 vai, no primeiro momento, está acessando, vai fazer um procedimento, gerou lá todo o processo de encapsulamento, solicitação em HTTP, gera uma PDU lá na camada de transporte, gera o segmento, dizendo que a porta origem é 49152, porém a porta destino é a porta 80. Por quê? Porque quando chegar no servidor, tenho lá um servidor web rodando, uma aplicação rodando aqui, que responde no protocolo HTTP com requisições que chegarem para a porta 80. Então, o cliente 1 manda para o servidor os segmentos, tendo como porta de origem 49152 e como porta destino 80. Quando chega no servidor, o servidor verifica que a porta destino 80, entrega para a aplicação HTTP, e a aplicação HTTP do servidor agora responde para o cliente 1. No processo de resposta, o processo de resposta,
a porta de origem passa a ser 80 e a porta de destino passa a ser 49.152. Mesma coisa aqui, cliente 2 está acessando SMTP. No envio dos dados, encapsulamento aqui, gerou na camada de transporte o quê? Uma solicitação TCP, como porta de origem 51.152, destino 25. Chegou no servidor, o servidor desencapsula aquele dado, aquelas PDUs, aquele segmento da camada de transporte. No momento que ele desencapsulou, ele verificou qual a porta de origem, 51.152, qual a porta de destino, 25. E aí ele entrega para a aplicação SMTP, a aplicação de e-mail. Então tá vendo? Eu tenho um servidor rodando duas aplicações diferentes, recebendo requisições simultâneas. Então ele recebe aqui segmentos simultâneos através da multiplexação, e cada segmento vai estar endereçado dizendo qual é a porta de destino, e através da porta de destino o servidor sabe para qual aplicação rodando naquele momento ele vai ter que entregar, se é para o servidor web ou se é para o servidor de e-mail. Mesma coisa aqui. Na verdade, é a continuação do processo que eu acabei de explicar. Handshake triplo do TCP. O TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Então, para ele começar a fazer o transporte, ele tem que primeiro ter uma seção de conexão estabelecida entre as aplicações. Então, primeiro ele faz o processo de estabelecimento da seção entre os dispositivos host de origem e destino e suas aplicações, para a partir daí começar a fazer a transmissão dos segmentos. O UDP não faz isso. Então, o TCP, antes de iniciar uma transmissão, ele acontece o processo que a gente chama de handshake triplo. Então, ele estabelece que o dispositivo destino está presente, então ele confirma que está presente na rede, verifica se tem um serviço ativo e aceita a solicitação no número da porta de destino, que ele tem que mandar ao segmento, informa o dispositivo destino que o cliente pretende estabelecer uma sessão naquela devida porta. Então, esse é o processo de handshake triplo. Então, ele verifica se o dispositivo destino está lá, verifica se tem um serviço ativo daquele destino de porta que eu quero estar utilizando e informa que a origem quer estabelecer uma sessão de comunicação naquela porta. Então aqui a gente tem uma visualização dentro do Wireshark, por exemplo. O cliente iniciador solicita uma sessão com o servidor. Então sai como origem e destino. Então a gente consegue ver aqui. O protocolo é o protocolo TCP, para poder verificar. Porta de origem 1061, porta de destino HTTP 1080. Então aqui está utilizando um Wireshark da vida, que é um protocolo, é um programa para captura de pacotes. Então nesse caso aqui ele está mostrando um flag SYN de sincronismo para validar a sequência, porta aleatória de origem, porta de destino conhecida, que é a aplicação. Indica que o servidor web é um servidor HTTP. Feito isso, o servidor confirma que recebeu a solicitação da origem e responde para o cliente que solicitou, tá? Através de um SYN e de um ACK. Tá? Isso aqui são pacotes, são comandos que são enviados, né, para estabelecimento da sessão TCP. Novamente, o cliente confirma que recebeu aquele ACK e aquele SYN do servidor para poder estabelecer a sessão. Então vamos lá, processo de estabelecimento da conexão. O cliente, iniciando a conexão TCP, ele envia um pacote SYN. Vamos voltar aqui atrás na etapa 1. Ele envia da origem para o destino um pacote SYN para começar o processo de estabelecimento de sincronismo. Nesse pacote SYN, ele verifica se o dispositivo está na rede, informa ao cara que ele quer acessar um determinado aplicativo e direciona a porta. Então, o cliente de origem iniciou uma transmissão enviando um SYN. Na etapa 2, o servidor confirma que recebeu o SYN, enviando para o destino, enviando lá para o cliente inicial, um SYN e um ACT, de Acknowledgement, ou seja,
conheci, eu recebi o seu pacote inicial sim, para fazer o sincronismo. Então ele envia essa resposta lá para o inicial, lá para o cliente de origem. Então o flag ACT é definido para exibir um número válido de confirmação. E aí define as portas, define que está tudo ok. E aí a etapa 3, ou seja, o cliente que iniciou a confirmação, iniciou o processo de estabelecimento da sessão, novamente envia um ACT dizendo que está tudo ok. E aí a sessão é estabelecida e pode começar a transmissão entre os aplicativos. Ao final, ao término da sessão, então quando acabou, o cliente lá terminou a transmissão, então ele vai enviar um fim para finalizar, o servidor destino recebe o fim, retorna que recebeu o fim, que entendeu o fim através de um ACT, também envia um pacote fim de finalização, e aí o origem confirma que recebeu esse fim através de uma resposta ACT para o servidor. Quando recebeu, a conexão é encerrada. Bom, aqui, como falou um pouquinho mais atrás, eu falei um pouquinho mais atrás, a questão da entrega ordenada que o TCP faz. O que acontece? No momento que ele está gerando lá os segmentos, cada segmento ele recebe uma numeração e sequência para que quando chega no host de destino, ao entregar todos esses segmentos, a camada de transporte reordene esses segmentos na sequência correta antes de entregar para a aplicação. Então o TCP faz isso, o UDP não faz. Então segmentos no processo de envio de uma origem até o cliente, né, de origem cliente até o servidor destino, ou ao cliente, que pode ser um destino também, de uma origem até o destino, cada segmento pode seguir caminhos diferentes pelas rotas, pela rede. Porém, quando chega no destino, a chegada pode ser desordenada. E aí, antes da camada de transporte entregar para a aplicação que vai responder, ela reordena de acordo com a numeração de ordem e de sequência correta, para aí sim entregar para a aplicação. Só o TCP que faz isso, o UDP não faz. Confirmação e tamanho de janela. Número de sequência e número de confirmação, eles são utilizados juntamente para confirmar o recebimento. Então ele verifica o número da sequência, o tamanho da janela, para verificar se a quantidade de dados que a fonte pode transmitir antes que uma confirmação deve ser recebida. Então ele faz essa verificação. Então, comece com o byte de número 1. Estou enviando 10. Então o cliente, no processo de verificação do segmento, se recebeu correto, se teve algum erro, o que o cliente faz? Dentro lá do pacote do cabeçalho TCP, ele envia um número, digamos que começando com o número 1, e diz que está enviando 10. E aí o destino vai verificar, recebeu 10, esses 10 iniciou com 1, que foi lá enviado pelo cliente, beleza. Qual é o próximo que ele espera receber? 11, porque ele enviou 10, começando com 1, então beleza, de 1 ao 10. Qual é o próximo que ele tem que esperar? 11. Se houver algum erro num próximo segmento com um número diferente, ele vai detectar que houve aquele erro e vai pedir para retransmitir. Tamanho de janela, para as confirmações, então aqui remetente e receptor. Tamanho de janela 3.000 bytes, então ele pode enviar 3.000 bytes antes de receber uma confirmação. E como tem um tamanho de janela de 1.500 bytes, ele pode mandar duas sequências de 1.500. Então, primeira sequência, começando em 1, 1.500 bytes, vai receber do 1 ao 1.500. A segunda sequência vai começar em 1.501, também transmitindo mais 1.500 bytes, então vai até o 3.000. O receptor tem que enviar uma confirmação que recebeu esses 3.000. Então ele manda uma confirmação de 3.001. E aí, quando o remetente recebe essa confirmação, ele sabe que aquela quantidade de bytes não houve um erro na transmissão. Chegou certo. A verificação chegou correta. Então houve um procedimento normal dos segmentos na transmissão entre o remetente e o receptor. E aí, novamente, o remetente volta a enviar mais duas sequências de 1.500 bytes. E aí o mesmo procedimento. Primeira sequência, verifica. Segunda sequência, verifica.
envia uma confirmação a partir da última sequência que recebeu, o último número, 6001, e aí ele consegue receber essa confirmação e verificar que houve tudo certinho na transmissão. Então, o tamanho da janela determina o número de bytes enviados antes de uma confirmação esperada, nesse caso aqui 3.000. Então, ele só vai enviar a confirmação após receber 3.000 bytes. E o número de confirmação é o número de bytes esperados. Então, é a numeração que ele confirma para a recepção através dos envios pelo tamanho da janela. Baixa sobrecarga UDP versus confiabilidade. A gente já viu que o UDP ele é um protocolo mais simples, não tem estabelecimento de sessão, estabelecimento de conexão antes da transmissão dos segmentos. Então, normalmente usado por aplicativos que podem tolerar perda, algumas pequenas perdas, justamente porque ele não garante a entrega e não tem processo de retransmissão. Por isso, ele também é mais leve e aí é utilizado por aplicativos que não toleram atraso. Videoconferência, por exemplo, streaming de vídeo, de áudio, não pode ter a questão muito de atraso. Algumas aplicações específicas, DNS, SNMP, DHCP, TFTP, VoIP, jogos online, tudo isso usa o UDP. Por quê? Porque o próprio dado já é muito alto para ser trafegado pela rede, e aí usam um protocolo de transporte mais simples, mais leve, que não gera tanta sobrecarga, porque não tem tanta confirmação ainda de garantia de entrega, estabelecimento de sessão, tudo isso. Reagrupamento do datagrama. O UDP não tem orientação à conexão, não é confiável, então ele não faz aquele procedimento de reordenação, numeração e sequência como o TCP faz. Então, no momento do envio, vários segmentos ordenados na geração do encapsulamento lá no host de origem. Mandou pela rede. Cada segmento pegou caminhos diferentes. Chegou no cliente de maneira desordenada. A camada de transporte simplesmente pega esses segmentos e entrega para a aplicação. Não há aquele procedimento de reordenação como acontece no TCP. Alguns aplicativos de servidor baseados no DP atribui o número de portas conhecidas ou registradas, isso aqui a gente já viu. O processo, o cliente UDP seleciona aleatoriamente o número de porta no momento da origem, como porta de origem, e a porta de destino vai ser a porta de acordo com a aplicação. Tanto o UDP quanto o TCP faz isso. Alguns aplicativos que usam TCP, nós temos aqui dentro da pilha, lá na aplicação, protocolo de transporte, aplicação, HTTP, FTP, SMTP, Telnet, então são aplicações que utilizam o protocolo de transporte TCP. Então, e aqui embaixo nós já temos a camada de internet, que é onde acontece o endereçamento IP. O UDP, mesma coisa, camada de transporte protocolo UDP, já vimos a característica do UDP e do TCP. Protocolo UDP, protocolos da camada de aplicação ou aplicações que utilizam o UDP, DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP, IPTV. Então são algumas aplicações, são alguns protocolos da camada de aplicação que utilizam o UDP como transporte. Com isso a gente chega ao fim do capítulo 7. Lembrando que é necessário também ler o conteúdo todinho lá do curso, não pode se basear somente nesse resumo, breve resumo que a gente viu aqui. E aquele abraço e até a próxima.